Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo. Segura firme a minha mão e aumenta as minhas forças na caminhada da vida. Me conduz pelo melhor caminho, guiando meus passos. Me protege de todo mal. Aumenta a minha fé e renova cada dia a minha confiança em ti. Olá, amigas, amigos. Com essas palavras iniciamos mais uma reflexão, hoje intitulada O Amanhã Cuidará de Si Mesmo. Muito obrigado pelo apoio que tenho recebido, pelas palavras de amizade, de incentivo, carinhosas. Muito obrigado a todos. A todos que se inscreveram no canal, muito obrigado. O tempo em nossas vidas. Ora, o tempo é o Senhor da razão. Alguns falam que com o passar do tempo é que nós desenvolvemos a paciência e todas as potencialidades humanas nós desenvolvemos. O passado, presente e futuro. Passado onde, segundo pesquisas, onde a maioria de nós está mais tempo durante a vida. É no passado. Culpa, mágoa, ressentimento, o que fiz, que não fiz, que deixei de fazer e podia tê-lo feito. Amizades, inimizades, amores, desamores, carreiras profissionais, caminhos tomados na vida. Ah, se eu tivesse feito aquilo ou tomado aquele caminho. É difícil de saber as consequências. Cada caminho tem a sua história. Não podemos avaliar com o que temos hoje caminhos que nós apenas suspeitamos hoje. Caminhos apenas que nós suscitamos a possibilidade de existirem e que poderiam ter sido, sim, uma escolha no passado, mas não foi. Passado, passou. Não temos como trazê-lo de volta. O futuro é a ansiedade. No futuro estão muitas questões também que nos trazem doenças, transtornos graves, porque nos fixando no futuro, nós não vamos ter condições de viver o hoje. É a questão também do passado. Quem vive no passado deprecia o hoje e se torna uma pessoa sem luz, às escuras. O amanhã cuidará de si mesmo. A ansiedade vem se transformando em um dos maiores inimigos do ser humano. Como se a vida não lhe favorecesse com a bênção do tempo, e ignorando a lição de que tudo acontece no momento certo, invigilante, o homem tenta viver hoje o que só pode ser vivido amanhã. Nessa inquietação angustiante, ele não vive nem o hoje, nem o amanhã. Jesus, o psicólogo inigualável, conhecedor dos efeitos prejudiciais da ansiedade, advertia-nos: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não quis Jesus ensinar que devêssemos ser
negligentes com relação ao futuro. No entanto, convidou-nos a vencer a inquietação, a preocupação exagerada, ou seja, a ansiedade. Os momentos de cada dia são valiosos. A natureza nos ensina a não pular etapas. O homem ansioso no desejo de antecipar o que imagina ser importante, embora na maioria dos casos seja apenas ingênuo capricho, atrai também as dores e contrariedades sobre si. Todo fruto colhido antes do tempo apresenta sabor desagradável. Não são poucos os que, não sabendo esperar dias melhores, que poderiam muito bem ser conquistados com mudança de atitude e trabalho, ansiosos, precipitam-se pela porta da dor. A ansiedade é natural e necessária. No entanto, quando exagerada, torna-se causa de muitas enfermidades para as pessoas, requerendo muitas vezes séculos para a devida reparação. Em qualquer circunstância, devemos trabalhar a mente para que mantenhamos a serenidade. Dessa forma, não sofreremos antecipadamente por algo que poderá nem acontecer. Quando eu pensava na realização assim desse roteiro, lembrei de uma canção que fala do passado, que também, como eu disse, é lá que a gente mais está no passado. E o passado, na verdade, é um mestre para nós. É um mestre para nós na medida em que nos avisa aquilo que não devemos repetir quando representa dor, quando representa, através dos impulsos e outros mecanismos humanos, representa arrependimento, sofrimento. Então, uma canção chamada Epitáfio. Epitáfio, para quem não lembra, é uma inscrição que se coloca nas lápides que, segundo as pessoas, desejam ser lembradas, né? Só que esse epitáfio é meio longo, embora rapidamente vou ler. Para epitáfio é longo. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Essa canção foi composta por um dos integrantes do Titãs e gravada por eles, Sérgio Brito. Então vemos aí um epitáfio, ou seja, uma revisão dos valores que esse autor, esse poeta, colocou ênfase. Lá, por algumas décadas vivendo, ele se deu conta. Aceitado a vida como ela é.
aceitado as pessoas como elas são. Não achar que ver o pôr do sol ou o nascer do sol é perda de tempo. Isso enche a alma, uma pureza que o Pai nos facilita, a natureza, a beleza tão esquecida nos dias de hoje. No caso da ansiedade ou a perspectiva de futuro, ensinam-nos os mestres: façam o melhor que estiver ao seu alcance e aguarde os resultados. Eles virão. Até porque a gente, segundo eles, não tem ingerência nesse processo, a não ser portar-se com uma conduta que condiz com aquilo que a gente quer. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Esse é um dos axiomas, digamos assim, não dogmas. Está uma inscrição num dos livros básicos, na segunda capa, abaixo do título, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Mas o que é fé? Quando rezamos o Pai Nosso, lá pelas tantas, nós falamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que nós estamos preparados para nos libertar das amarras humanas e sentir isso com realidade mesmo? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O mais das vezes a gente fala essas palavras, mas quando se depara com situações irreversíveis, como a partida de entes queridos, doenças, sofrimentos, será que a gente se lembra do Pai Nosso? Seja feita vossa vontade assim na terra como no céu. A libertação, que tanto se fala, libertação, salvação, ela tem como pano de fundo uma verdade do Mestre Jesus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta é: qual o movimento que nós estamos realizando para a nossa libertação da ansiedade, do futuro, da mágoa, da culpa do passado, e nos apropriar da nossa vida no presente, realmente nos sentirmos protagonistas de uma história? Qual o movimento que estamos realizando? O caminho para a libertação passa, elenquei aqui, seis capítulos breves. O primeiro item é despertar. Ora, é aquele momento que a gente fala: eu não me aguento mais. Eu não posso mais viver assim. Então, eu chego à conclusão de que, do modo como eu venho trazendo, ou carregando, pior ainda, a vida, como se tivesse um fardo pesado nas costas, não pode continuar. Que eu sim tenho que fazer alguma coisa para mudar esse roteiro. Isso é o despertar. Segundo, autoconhecimento.
procurar saber quem somos. O grande papel do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, não é autoconhecimento. Na verdade, muitos, até espíritas, se confundem. Acho que se autoconhecendo está tudo resolvido. E as coisas não são bem assim. O autoconhecimento nos responde quem eu sou, quais as minhas dificuldades. Depois do despertamento, o autoconhecimento vai nos dizer qual ou quais caminhos eu posso percorrer para conseguir aquilo que eu tanto almejo, a libertação. Libertar-me dos meus erros, não é dos grilhões de outras pessoas, nada disso. Libertar-me de mim, das minhas deficiências humanas, que quase sempre eu as carrego já por muitos e muitos anos, e tempos e décadas, centenas de anos. O terceiro ponto para a libertação, autoaceitação. Aceitar-me como sou, um espírito falível, mas irremediavelmente destinado à felicidade. Aceitar que eu tenho limitações, que não sou dono da verdade. Aceitar que eu cometo erros, mas também aceitar que eu tenho virtudes. O autoconhecimento vem nos trazer, o suporte anterior vem nos trazer isso já, e a autoaceitação vai nos dizer o quanto nós somos benéficos para o meio em que vivemos. Quarto, mudança interior. Aí começa aquela tão falada transformação interior ou reforma íntima, que não pode ser confundida com tortura íntima. Mudança interior é a autotransformação. Questão de valores, não só conhecimento. Conhecimento eu já me conheci, já despertei, já me conheci, me aceitei e agora eu estou alterando as rotas como resultado da minha mudança interior. É aí que está o grande objetivo que a doutrina espírita nos traz. Não é o autoconhecimento, é a autotransformação. Porque através da autotransformação, nós vamos ter uma vida mais consciente e poderemos, sem dúvida, traçarmos novas rotas de alegrias. Quinto, iluminação. Isso é para pouca gente. Isso é para pouca gente. Iluminação. 6, evolução permanente, ou seja, a gente vai entrando dentro de grades, vamos dizer assim, não grades de prisão, mas eu digo de cenários. E esses cenários vão mostrando outros e outros e outros. E a evolução é infinita. Qual o propósito da nossa vida? Já nos perguntamos isso? Hoje se pergunta muito isso. Passamos por uma fase difícil e nos perguntamos muitas vezes, qual é o propósito da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual a proposta que Deus tem para mim? Ou eu tenho para com Ele? Pensem, consultem o travesseiro e falaremos em outro momento.
Uma pergunta que quase é um trocadilho, né? Quanto tempo o tempo tem? Ou seja, nós dispomos de um tempo para realizar coisas em favor nosso. Estamos usando bem o tempo? Quanto tempo o tempo tem? Exercitemos também a gratidão, agradecendo aqueles valores que Deus nos concede: amizade, amor, alegrias, felicidades, sofrimentos que nos colocam quase sempre frente às nossas próprias imperfeições. Nós andamos distraídos, meus amigos, minhas amigas? Será que nós andamos distraídos? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? É o que diz na canção. O acaso dirige a nossa vida ou somos nós? Ou na base do deixa a vida me levar? O melhor que seja, o melhor que é que eu leve a vida, que eu conduza a minha vida. Porque não é o acaso. Enquanto o acaso me proteger, eu vou andar distraído. Ou seja, fora da real. E o materialismo nos hipnotiza diante da vida por causa dessas questões do materialismo. O materialismo nos traz alegrias que são efêmeras, mas não nos confortam. Jamais nos confortam. E se a gente não está satisfeito com a vida que aí está, temos de nos perguntar: como vai a minha relação com o Pai? Como eu tenho me tratado? Eu, que sou um filho do dono de tudo isto, como se diz. Não sou o dono, mas sou filho do dono. Como eu tenho me tratado? Quando se diz distraído, há pouco comentei, seria distraído das nossas tarefas, da reencarnação que nós estamos vivendo. O amanhã cuidará de si mesmo. Mas das vezes nós pedimos para Deus muito, 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 mas fazemos pouco para nós mesmos. Muito pouco. Fé, confiança, fidelidade são sinônimos. Fé não é acreditar. Quando se fala em acreditar, imagina-se um cenário fora, longe. Eu acredito. Provavelmente porque alguém me convenceu, converteu. Mas fé, a própria palavra, a raiz da palavra, vem de confiança, fidelidade. Mas confiança de quem? Com quem? Fidelidade com quem? Com o Deus que vive internamente em cada um de nós. E quando nós encontrarmos essa fagulha de luz que se acha, às vezes, adormecida no nosso interior, no nosso psiquismo, nas nossos sentimentos, quando encontrarmos, vislumbraremos uma nova vida com luz, com paz e principalmente com esperança. Não percamos a esperança.
Esperança é uma dádiva de Deus. E outra coisa, nós não temos gerenciamento sobre as coisas que ocorrem, na maioria das vezes, nas nossas vidas. Nós temos total ingerência, total influência naquelas coisas que são articuladas, sonhadas, estruturadas, mas daí em diante elas têm um destino que lhes é próprio, um destino próprio delas, dentro das convicções e das forças que eu encaminhei para conseguir os objetivos lá adiante. Às vezes, não tão longe, né? Perto. Apesar das dificuldades, mantenhamos acesa a chama da esperança, entregando a Deus as nossas aflições e recordando a advertência do Mestre inesquecível. Tenho-vos dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Somente Deus tem o poder de mudar o tempo, permitir a tempestade, porém também tem o poder de agir no tempo certo, permitindo que o sol surja com todo o esplendor. Os grandes dois recados, são só dois que Jesus nos deixa. Para quem não gosta de ler muita coisa, Jesus nos dá dois recados. Amem-se. O amor conduz a alegrias, conduz a saúde, e apesar das dificuldades, amem-se. No momento tão difícil como passamos atualmente, amem-se. Mesmo sem se abraçar, conviver com fraternidade é um convite do Mestre nesse momento. Porque se a situação já não está muito fácil, há de piorar enquanto nós ficarmos convivendo com inimigos, às vezes sem nenhuma necessidade. Primeiro recado do Mestre, então. Amem. Só o amor nos conduz a alegrias. Segundo, a morte não existe. A doutrina espírita comemora na vida de Jesus muito mais a ressurreição do que a morte na cruz. Porque a doutrina espírita é a favor da vida. E a vida vê que Jesus, ao terceiro dia, depois da crucificação, ressurgiu, ressuscitou. E isso está em todas as religiões cristãs. Veio nos dizer o Mestre, a morte não existe. Lembre-se, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, o amanhã cuidará de si mesmo. Luz e paz. Que Deus abençoe a todos. Namastê.